Oi, meus queridos, tudo certo com vocês? Gente, chegamos na parte que eu amo, nossa produção textual. E a proposta de hoje, eu achei uma proposta incrível. O que você vai fazer no Você é o Autor da página 14? Primeiramente, você vai ter que reler o texto, que talvez agora já passamos algumas aulas aí, você perdeu aí o foco lá do texto Vô Maurício e os livros. Você tem que voltar lá na página 4, páginas 4 e 5 e reler esse texto, tá? Você lembra que esse conto, ele é narrado em primeira pessoa, mas sob a perspectiva de quem? Do Arthur, o neto. O neto conta sobre a perspectiva dele o que aconteceu ali, tá? Qual que é a proposta de hoje no Você é o Autor? Você vai recontar, tá? Este conto, né? Parece até um... Recontar este conto, gente, mas sobre a perspectiva agora de quem? Do próprio avô. Não é mais o neto Arthur que vai contar, é o vô Maurício que vai contar como que foi que aconteceu aquele mesmo evento, aquilo mesmo que aconteceu, aquela mesma narrativa, tá bom? Então, gente, eu quero primeiro, você sabe que todo texto é uma questão de trabalhar. Um texto não sai bonito assim do nada, a gente precisa trabalhar, a gente precisa escrever, a gente precisa reescrever, a gente precisa fazer, dar um tempinho, depois ler. Às vezes você faz o texto, nossa, que legal, que lindo. Quando você vai ler daqui, sei lá, meia hora, você já vê um monte de coisa que está incoerente, que não está combinando, repetições, palavras que você colocou muitas vezes, repetições assim que deixa o teu texto ruim de ouvir. Então, primeira coisa, você pode fazer aqui, ó, na página 14, tá? E depois você vai passar a limpo, lá na página 225, gente, tem uma folha assim grossinha, que é para você fazer a reescrita desse texto, tá bom? Mas deixa eu trabalhar aqui um pouquinho com vocês primeiro, o que você vai colocar nesse texto, tá? Então, usar a folha da página 225 para reescrita, tá bom? Mas primeiro você vai escrever. Você pode usar a página 14, você pode usar o seu caderno, você que sabe. Como que você vai fazer? Reescrita do conto, lá do Vô Maurício e os livros, né? Mas com foco diferente. Em vez de ser agora o Arthur que está contando o neto, é o avô Maurício que vai contar esse mesmo episódio, tá bom? Narrativa em primeira pessoa, o avô que vai contar agora. Você vai organizar o texto em parágrafos, né? Cada vez que você mudar ali um pouquinho o seu assunto, você vai mudar o parágrafo, tá? 4, 5, não sei, dependendo do tamanho que vai ficar o seu texto. Usar a pontuação para dar efeito, para dar sentido no texto, né? Um texto não pode ter, um texto grandão de 4 parágrafos, ter um ponto e uma vírgula só. Não, ele tem que ter uma pontuação adequada conforme a frase que você vai construindo, conforme os pensamentos que você vai colocando ali, tá bom? E, finalmente, você vai dar um título adequado, lembrando que o título é sempre a última coisa que eu faço, porque eu tenho que escrever primeiro o meu texto, para daí eu saber como que esse texto, qual que é a cara desse texto. E o título, lembra, gente, ele tem que ser um mini resumo do que eu quis expressar ali. Então, gente, eu não sei, eu acredito que isso vai ajudar vocês. Eu fiz um texto, mais ou menos como vocês vão fazer. É claro que é só uma sugestão. Por quê? Porque eu quero que você coloque aí a tua criatividade. O que você acha, né? A sua visão, porque isso que é o importante. Cada um de nós temos uma visão sobre a mesma coisa e de formas diferentes. Mas eu vou contar aqui para vocês como eu fiz. Então, eu vou ler o meu texto para vocês, que é mais ou menos o que vocês vão fazer aí. Eu comecei assim, olha, não vou falar o título, tá? Porque o título eu quero deixar para o final, porque depois eu quero pedir uma sugestão para vocês. Eu comecei assim, meu nome é Maurício. Lembra que a gente está contando sobre a perspectiva do avô. Meu nome é Maurício e entre as muitas coisas que eu amo nessa vida está a leitura. Eu sou editor de livros e estou sempre envolvido no mundo da escrita, produção e tradução de obras.
Todas as quartas-feiras, eu e minha esposa, Luísa, íamos jantar na casa do nosso filho e ver nossos netos. Como um bom avô coruja que eu sou, sempre levava um mimo para agradá-los. Um docinho, um chocolate, um jogo de botão, álbum de figurinhas, mas um dia eu decidi levar algo diferente. Meu neto mais velho, o Arthur, estava com 7 anos e eu decidi presenteá-lo com um livro. Escolhi um que tinha por título Jim e a Bicicleta. Fazia parte de uma coleção que eu pretendia ir dando à medida que ele fosse lendo. Embrulhei num pacote bem bonito e levei. Confesso que a carinha do Arthur foi de decepção ao abrir o embrulho e dar de cara com o livro, mas educadamente me agradeceu num sorriso amarelo. Mas depois do jantar, eu o vi pegando o livro e subindo para o mezanino. Eu acredito que a leitura estava muito boa, porque quando sua irmã foi chamá-lo para brincar, não quis e só desceu para se despedir de mim e de sua avó quando fomos embora. Arthur gostava de ir à nossa casa aos sábados, quando recebíamos nossos amigos para conversar, rir e falar sobre livros e autores. Ele gostava também de ficar em meu escritório, onde havia centenas de livros. Ali, perdido naquela bagunça literária, ele ficava lendo por muito tempo. Quando se cansava, ele ia balançar-se na rede do jardim ou ficava embaixo do jasmim-manga. Eu tenho certeza que todo esse contato que o meu neto teve com os livros fez com que se apaixonasse pela leitura e pela escrita. Sabe como eu sei disso? Porque o Arthur tornou-se um escritor, um compositor e um produtor. Eu fico feliz em pensar que tudo começou com o Jim e a bicicleta, encantando aquele menininho de 7 anos numa noite de quarta-feira. Então, gente, essa foi a narrativa que eu fiz agora sobre a perspectiva do avô e contando o mesmo fato. Vocês viram que eu contei a mesma coisa, mas agora é o avô que está contando. Então, é a visão dele sobre o menino e não o contrário, do menino sobre o avô, que é o conto que a gente tem ali nas páginas 4 e 5, tá bom? E o título, gente, eu pensei em colocar assim, ó, o presente que fez o futuro. Dá para entender? O presente, o livro, né, que formou o futuro daquele menino que, né, incentivou ele a construir o seu futuro dentro desse amor pelos livros. Vocês acham que ficou legal? Mas se vocês acharem que não, depois dá uma sugestão para mim que eu mudo, tá bom? Então, meus amores, é isso a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês escrevam, reescrevam, usando lá o papel lá da página 225 e façam com muito capricho. Depois eu quero ouvir vocês lendo esse texto para mim, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula.